Boa noite a você que está nos acompanhando pelo Instagram, Maxinário, você que nos acompanha também pelo Facebook Maxinário e pelo Instagram, Arteiro Goiano 612, também pelo Facebook José Arteiro. Pela primeira vez nós estaremos tendo a transmissão simultânea no Facebook e no Instagram, que é aí um motivo de grande satisfação. Tudo isso porque, como você já sabe, nós temos a série Desvendando Carreiras Jurídicas, entre toda segunda e quinta-feira, às 7 da noite. Nós trazemos diversos profissionais de diversos âmbitos de direito para falar sobre suas profissões, para expor suas experiências pessoais. E hoje nós temos a carreira de promotor de justiça. Nós estamos falando aí sobre promotoria de justiça na nossa live de hoje. E nada melhor que nós trazemos um dos melhores promotores aí da região. Ele que é promotor de justiça, que é pós-graduado em Direito Processual Civil e que é autor de um livro, Jurisdicionalidade Reprimida e o Acesso e o Atendimento ao Público nas Promotorias de Justiça. Doutor José Arteiro, eu nunca pensei que falaria isso, mas esse homem que é um grande expoente aqui da minha cidade, com certeza é um cara que serviu de espelho para mim na minha carreira profissional, um grande exemplo aí de profissional que veio de baixo e venceu aí na vida através dos estudos, por isso que ele tem como exemplo. Doutor José Arteiro, muitíssimo obrigado pela aceitação do convite, por ter aceitado fazer aqui essa live conosco. Uma boa noite para o senhor e estamos às ordens. Ok, Max Nairo, eu que agradeço o convite, a oportunidade, e nós estamos à sua disposição. Você é o nosso entrevistador, eu sou o entrevistado, e nós temos o propósito de contribuir em desvendar carreiras jurídicas, como é a sua temática, e, quem sabe, estimular jovens como você, que estão também iniciando e que têm gosto pelas carreiras jurídicas. A gente, quem sabe, nós vamos despertar aí e reforçar a vocação desses jovens. Estamos à sua disposição. Certíssimo, muitíssimo obrigado. Agradecer aqui as pessoas que estão aqui acompanhando aqui no nosso Instagram: Tatiana Araújo, N. Gomes, Ivan Nilce, Luiz Rodrigues, João Vitor, Daiane também está aqui, Yali, Cíntia Santos, várias pessoas estão aqui nos acompanhando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O áudio normalizou, pessoal? Tem algumas pessoas dizendo que o áudio está em necessidade. Comentem aí se o áudio normalizou. Você também pode estar deixando aí o seu questionamento, a sua pergunta aí para o doutor José Arteiro, que ele estará aqui respondendo, seu elogio. Essa é a hora de nós aproveitarmos, assim, digamos, desse grande profissional. Doutor José Arteiro, também agradecer aos seus filhos aí que fizeram essa ponte, que apoiaram também a realização desse projeto, ao Lucas, ao doutor aí, ao Vinícius também, que me ajudaram aí nessa integração. Doutor Zé Arteiro, uma pergunta que a gente sempre faz assim de início, uma pergunta aí de prática. Queria que o senhor contasse aí como foi que o senhor atingiu essa carreira de promotor de justiça, como foi que galgou seus caminhos, como foi que desenvolveu os seus trabalhos aí, como foi que lhe possibilitou alcançar esse, digamos assim, esse caminho de chegar à promotoria de justiça. Muito estudo, muito sacrifício, muita renúncia, de espojamento. A gente vê a galera sair para a balada e ficar debruçado sobre os livros, não é? Esses concursos para carreiras jurídicas, especialmente para promotor de justiça, para juiz de direito, são carreiras concorridíssimas, carreiras que exigem um alto grau de complexidade e somente o estudo com perseverança, o estudo acumulativo, que a gente vai seguindo, nem sempre vencendo. Muitas vezes a gente vira um concurseiro, já tem até a carreira de concurseiro, já tem a associação de concurseiro pelo Brasil, e os concursos agora realizados por institutos nacionais. Eu lembro que na época em que eu me submeti ao concurso do Ministério Público Estadual, nós éramos 3.800
3.800 candidatos. E então a concorrência é alta, está cada dia mais alta, mas quando você tem persistência, obsessão e disciplina, especialmente disciplina, é possível conseguir alcançar o seu objetivo. Muita gente, Max Nairo e internautas, muitas pessoas perguntam, mas por que você optou pela carreira do Ministério Público e não da magistratura, se os concursos têm a mesma complexidade? E nós respondemos que é questão de vocação mesmo. Vocação. O Ministério Público ele tem poder de iniciativa. A magistratura ela fica muito inerte, esperando ser provocada. O Ministério Público tem o poder de iniciativa, tem legitimidade ativa e é algo assim que nos chamou, que foi mais sedutor para nós, foi o Ministério Público. Tranquilo. Pessoal, acredito que a duplicidade no áudio, doutor Zé Arteiro, seja porque seus telefones estão muito próximos. Então, eu queria até pedir o auxílio aí do Vinícius, do Lucas, para separar um pouco os telefones, ficar como eu estou assim, com duas câmeras, digamos assim, um pouco mais separadas. Então, Lucas e Vinícius, se puderem fazer esse favor aí, eu agradeço. Vamos passar aqui para as pessoas que estamos assistindo aqui no Facebook, no Instagram. Aqui no Facebook nós temos Paulo de Tarso Bezerra, João Filho diz, boa noite, sou fã do trabalho do Dr. Zé Arteiro. Vão comentando aí se o áudio normalizou, tá? Gilmar Reis está aqui, Diana Márcia, Danielson Menezes, Gisele Ferreira, Leuzelita, várias pessoas estão aqui integradas. Então, o doutor Zé Arteiro acabou já adiantando aí que escolheu a promotoria de justiça por uma verdadeira vocação, né? Doutor Zé Arteiro, outra pergunta aqui que eu lhe tenho é a seguinte: como é que faz, qual é a fórmula que o doutor Zé Arteiro aí deixa para quem está planejando chegar à promotoria de justiça, quanto tempo de estudo, como é que é a complexidade de preparação até atingir um cargo desse? Quanto tempo estudou? Na sua época, se era meio físico ou meio digital? Como é que foi a sua preparação enquanto concurseiro? Isso. Nós tínhamos a missão de conciliar o estudo com o trabalho. Eu estava na época de me preparar para o concurso do qual fui aprovado para o Ministério Público. Eu trabalhava no Banco do Brasil e também lecionava. Eu dava 2 expedientes na universidade, eu era professor universitário da Universidade Estadual Vale do Acaraú, lecionava já disciplinas de direito, já tinha militado e exercia também, concomitantemente, o cargo de assessor jurídico do Banco do Brasil. Então, era uma situação assim, muito exigente, de 2 expedientes na faculdade, na universidade, lá no campus da Betânia, em Sobral, na Universidade Estadual Vale do Acaraú, um expediente no núcleo jurídico do Banco do Brasil, e a minha sorte é que eu utilizava o período que eu estava no núcleo jurídico do Banco do Brasil para estudar. Eu utilizava também a preparação das aulas para a universidade do Acaraú, eu também já me direcionava e utilizava todos aqueles conhecimentos. E quando se aproximou o concurso, eu consegui uma licença para me dedicar integralmente aos estudos. E é como eu disse, é aquilo de você renunciar. Chegou o carnaval, ainda que você não possa ficar isolado, mas você estabeleceu a sua meta, você cumpre a sua meta todos os dias. Todos os dias você cumpre aquela meta de estudar
pesquisar, de verificar a interpretação, a hermenêutica de determinados artigos do Código de Processo Civil, do Código de Processo Penal, e hoje em dia, naturalmente, a metodologia dos cursinhos orientam de outra forma, já que os institutos que estão promovendo os concursos, eles estão centrando muito na questão do que há de mais recente, da jurisprudência dos tribunais superiores, não é? Mas o fato é que você nada pode negligenciar, nada você pode considerar que não é relevante. Tudo é importante, até porque nós nos submetemos a muitas etapas. Nós temos uma prova objetiva, depois nós temos uma prova discursiva, de perguntas e respostas, mais discursivas. Depois nós temos uma arguição, uma prova oral, com os figurões do mundo jurídico, com os juristas, nos entrevistando, nos arguindo, como você está fazendo agora. Temos a prova de tribuna, que é para o tribunal do júri, né? Tribunal do júri, e após todas essas etapas, nós temos um concurso de provas e títulos, e após todas as etapas nós temos a nota ponderada, e essa classificação ela serve para que a gente possa escolher a comarca onde você vai iniciar a sua carreira, né? No caso dos promotores de justiça, que é semelhante aos cargos de juiz de direito. Perfeitamente. Pessoal, comentem aí se meu áudio já normalizou, tá? Vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook ou pelo Instagram, comentem aí, por gentileza, se nosso áudio já normalizou. Aqui a Ilvana Rosa diz parabéns, Ronaldo Maria diz pessoa de muito respeito, doutor José Arteiro. Aqui no nosso Instagram nós temos o Caio Benevides, a Brena Ferreira, Flávio Guzmão, Levi Alves, Ítalo Batista, diversas pessoas aí. Doutor José Arteiro realmente é uma pessoa bastante conhecida, bastante influente aqui na nossa cidade, e é alguém aí que realmente tem muito a repassar. Comentem aí elogios, perguntas que vocês queiram fazer para o doutor José Arteiro, e também se meu áudio já normalizou. Acredito que o dele tenha normalizado, mas eu preciso saber se o meu também normalizou. Tranquilo? Doutor José Arteiro, em síntese, explique aí para as pessoas, você enquanto um excelente promotor de justiça, já há bastante tempo no cargo, o que faz, em síntese, o que faz um promotor de justiça? O que um promotor de justiça tem que fazer no seu nicho diário, na sua profissão? Nós temos dito, Max Nairo, que nós somos patrões de nós mesmos. O Ministério Público, a própria lei, a própria Constituição Federal, a lei maior, ela nos confere independência funcional, nos confere algumas prerrogativas. A prerrogativa da inamovibilidade, que eu tenho usado, eu costumo brincar que eu tenho usado essa prerrogativa da inamovibilidade até a última consequência. Porque, para aqueles que não sabem, eu estou na comarca de Crateús, apenas na comarca de Crateús, como titular há mais de 20 anos. E no ano de 2007 eu já poderia estar em Fortaleza, na última entrância, e quem sabe até já na segunda instância, mas nós optamos em ficar na nossa terra, em Crateús, e mesmo sabendo das dificuldades, porque, indo agora, respondendo diretamente à sua pergunta, a função de promotor de justiça, ela necessariamente, para que a gente desempenhe como devemos
ela tem que contrariar interesses de poderosos. Naturalmente, nós temos que contrariar interesses poderosos, através da ação civil pública, por ato de improbidade administrativa, através da ação civil pública de proteção ao meio ambiente, e outras tantas situações, como nós podemos dizer, no início, logo da minha carreira, numa determinada comarca aqui da região, nós fizemos a requisição de dezenas de mandados de exibição de documentos na proteção do patrimônio público, na proteção do dinheiro que é do povo. Nós fomos verificar as irregularidades que uma determinada prefeitura estava cometendo. E nós conseguimos muitos mandados de exibição, mas, ao mesmo tempo, a gente já deixava preparado o mandado de busca e apreensão, porque quando cumpria-se o mandado de exibição, a gente vislumbrava naquele mandado de exibição de documentos, vislumbrávamos irregularidades, vislumbrávamos improbidades, imediatamente a gente apresentava o mandado de busca e apreensão e já colhia todo aquele material que era necessário, levava para o fórum para, então, preparar a ação civil pública, preparar todas as ações para fazer cessar aquelas condutas indevidas e também punir e apurar as responsabilidades. Essa ação nossa, ela inclusive, ela gerou um processo administrativo disciplinar, porque, como eu falei, contrariar interesses de pessoas que se consideram acima da lei, poderosos, naturalmente eles não se conformam e vão sempre alegar abuso de poder, arbitrariedade, e por conta dessa ação nós tivemos que responder um processo administrativo disciplinar no Conselho Nacional do Ministério Público. Mas, naturalmente, nós fomos inocentados, nós agimos dentro da legalidade e não recebemos nenhuma penalidade. Mas o Ministério Público também, como você perguntou, o que nós fazemos? E eu estou citando exemplos de ações que nós, ao longo da nossa carreira, nós já enfrentamos. Numa determinada eleição municipal, também numa cidade aqui da região, nós tomamos conhecimento de que um determinado coronel da política, daquela velha política, um determinado coronel havia vendido o seu curral eleitoral, o seu colégio eleitoral, em troca da construção de um açude na propriedade particular dele, que inclusive ficava em outro município. E aí, ao tomar conhecimento disso, nós fomos até lá e fizemos a apreensão de retroescavadeiras, de tratores, e fizemos também a condução coercitiva do próprio prefeito para a promotoria, para que ele prestasse as suas declarações. Nós temos casos inusitados também na área criminal. Na área criminal, eu lembro de uma situação em que um determinado delegado regional de Polícia Civil, ele indiciou formalmente uma pessoa que já estava sepultada no cemitério. Aconteceu que houve um conluio criminoso, um determinado indivíduo, que inclusive já é falecido, ele induziu o irmão a fazer um seguro de grande valor, um seguro de vida, e aí ele atraiu um outro indivíduo, um outro coitado, e levou para sua fazenda, assassinou, carbonizou
numa fogueira, para que aquele corpo pudesse ser reconhecido como sendo o do beneficiário do seguro, o irmão dele. E assim foi, o delegado aceitou essa versão. Colocou o irmão desse ideólogo, de quem idealizou o crime, o golpe, a fraude, colocou o irmão como vítima, que na verdade tinha fugido para um local muito distante e oculto no interior do estado do Maranhão, e colocou esse outro que eles haviam matado, assassinado e carbonizado o corpo, colocou e sepultou como sendo o irmão dele, que era o beneficiário desse seguro. E tudo isso o Ministério Público avocou, tomou para si essa investigação e elucidou. E, na verdade, os dois que cumpriram cadeia, que tem um deles, o que estava homicidiado, estava escondido no interior do estado do Maranhão, ele ainda hoje está preso. O outro irmão, o que havia idealizado o golpe, ficou muito tempo na cadeia, mas terminou morrendo por outras causas. Então, foi um caso assim bem inusitado que eu lembro. Nós temos também, na nossa vida de promotor de justiça, exatamente porque nós contrariamos interesses poderosos, naturalmente, nós temos que contrariar interesses poderosos em favor da sociedade, sempre em favor da sociedade, Marcos Nairo. E nós temos situação em que nós colocamos a nossa própria família em risco. Nós já tivemos em mais de uma oportunidade ameaças de morte, já tivemos que ficar sobre a custódia do Estado, a seguranças do próprio Estado, o núcleo de segurança institucional ficava dentro da minha casa, rodiziando semanalmente, toda semana uma equipe diferente, meus filhos sendo conduzidos, em outra ocasião, meus filhos sendo escoltados para o colégio, e tudo isso a gente tem que enfrentar com coragem, considerando que, na verdade, isso poderá ser apenas um objetivo intimidatório, apenas uma forma de querer que a gente não faça o nosso trabalho, e a gente tem que correr esse risco. Faz parte. Eu tenho dito que a liberdade, né, isso, na verdade, não é de minha autoria, mas é da Nina Simone. A Nina Simone diz assim: liberdade, a verdadeira liberdade, é não sentir medo, é não ter medo. Né? Então, para que a gente possa exercer e fazer o nosso trabalho, inclusive a persecução crimes, que é a perseguição criminal, nós temos o monopólio de denunciar os crimes, somente o Ministério Público pode ofertar as denúncias. Então, devido a essas funções institucionais, atribuições institucionais, nós temos que ter a coragem, a disposição para enfrentar todas essas situações, para que a gente possa levar a bom termo e trazer algum resultado prático e útil para a sociedade. Nós poderíamos também lembrar outra função do Ministério Público, que tem um certo destaque, que é o Tribunal do Júri, Marcos Nairo. O Tribunal do Júri. Nós temos feito o Tribunal do Júri, até mesmo em Fortaleza, lá no Tribunal, no Fórum Clóvis Bevilacqua, nós temos funcionado na tribuna do Ministério Público. Nós temos lembranças de Tribunal do Júri que varou a madrugada, que
lá em Santa Quitéria, nós entramos pela madrugada na réplica. Acredito que nós tivemos um probleminha de conexão aí com o Dr. Zé Arteiros e eu vou aproveitar a oportunidade para vocês me dizerem se meu áudio agora normalizou. É a última tentativa que eu faço para que o áudio tenha normalizado. Inverti aqui a posição dos cabos do microfone. Me digam aí, comentem aí se o áudio normalizou e a gente fica aguardando aí a reconexão do Dr. Zé Arteiro. Comentem aí. Enquanto isso, vamos passar aqui. Deu uma travadinha aí, doutor? Eu acredito. Deixa eu concluir aqui também. Nós estaremos fazendo o seguinte, nós estaremos encerrando a nossa transmissão aqui pelo Facebook. Vamos manter a transmissão aqui só pelo Instagram. O senhor me escuta bem aqui no Instagram? O senhor me escuta bem no Instagram? Escuta, né? Sim. Pronto, perfeitamente. Então, nós tivemos aí um cortezinho. O senhor pode concluir falando aí sobre o Tribunal do Júri, aí uma das funções da Promotoria de Justiça. Para repetir o Tribunal do Júri. Nós destacamos aí nós até exibimos aqui um livro que nós temos utilizado muito na Tribuna do Júri. E o Tribunal do Júri é uma das atribuições, uma das funções que muitos colegas não gostam de fazer. Mas nós apreciamos e temos realizado Tribunal do Júri, sessões do Tribunal do Júri, representando o Ministério Público perante o Tribunal do Júri, naquilo que nós não gostamos quando se dirigem à tribuna do Ministério Público chamando tribuna de acusação. Não é assim. Pode até ter sido no passado e ficou essa imagem arraigada de que o Ministério Público era o órgão acusador sempre com o dedo em riste, acusando por acusar. Mas hoje eu tenho a oportunidade, tenho a tranquilidade e tenho feito muito, inclusive, de pedir absolvição. Quando nós não temos a prova suficiente para pedir a condenação. Quando nós verificamos, estudando os autos, que estamos correndo o risco de não promover justiça, ao contrário, de cometer injustiça. E os advogados de defesa têm razão quando eles dizem assim: é 1000 vezes preferível um culpado solto do que um inocente na cadeia. E a gente tem muito cuidado, tem muita cautela com isso, quando nós fazemos as nossas sustentações orais na tribuna do Ministério Público, para não cometer injustiça. Mas o que nós destacamos também foi júris assim marcantes, como foi um júri que nós realizamos lá em Santa Quitéria, que varou a madrugada, porque o júri, por vezes, quando ele é muito complexo, quando ele tem mais de um réu em julgamento, quando ele tem tribuna, quando ele tem aquelas testemunhas que são ouvidas, inquiridas em plenário perante o Conselho de Sentença, e quando o Ministério Público, por questão de consciência e de zelo pela sua profissão, resolve ir à réplica, o advogado de defesa ou os advogados de defesa deverão ir à tréplica, e assim foi esse júri lá em Santa Quitéria, que adentrou a madrugada, e nós lembramos muito bem
que o Ministério Público saiu vitorioso. Nós entendemos a instituição Tribunal do Júri, que muitos criticam, mas é uma instituição que está ganhando cada dia mais empoderamento. A sociedade, através dos seus legítimos representantes, aquele Conselho do Conselho de Sentença, eles vão julgar os crimes que atentaram contra o bem mais importante, mais valioso que existe, que é a vida humana. Então, a gente sabe que a instituição Tribunal do Júri, ela vem de muitos séculos até se mantendo, e sempre que há um novo poder constituinte originário, esse poder constituinte originário recepciona a instituição Tribunal do Júri, porque considera que a sociedade é que deve ser o juiz natural das causas daqueles que atentaram contra a vida dos seus semelhantes. Perfeitamente. Eu acredito que agora o áudio tenha normalizado, nós encerramos aí a nossa transmissão pelo Facebook. Você que estava no Facebook, nos acompanha aqui pelo Instagram, @Maxinário. Lembrando que as minhas redes sociais todas são Maxinário, Facebook, Instagram e YouTube também. Você pode estar acompanhando. Essa live faz parte de uma série chamada Desvendando Carreiras Jurídicas, em que toda segunda e quinta-feira, às 7 da noite, aqui no Instagram, @Maxinário, nós trazemos diversos profissionais, diversos âmbitos do direito, para falar sobre suas carreiras. E hoje, a carreira de promotoria de justiça. Portanto, estamos aí com o doutor José Arteiro, promotor de justiça aí da comarca de Crateús, no Ceará, que está desvendando tudo aí sobre a carreira de promotor. Passar aqui para as pessoas que estão nos assistindo. João Vitor está aqui, manda um abraço. Dijane Souza diz, normalizou o som, pronto, tranquilo. Vitosa Modo diz, parabéns, doutor Arteiro e doutor Maxinário, obrigado. Arlesiana Correia está aqui também. Dejane Souza diz, parabéns, doutor José Arteiro e ao doutor Maxinário por essa live tão esclarecedora. Obrigado. Shell Frix Divulgações também está aí. Obrigado por ter compartilhado e ajudado aí na divulgação. Nelson Gesteira diz, parabéns, doutor Arteiro. Gledimar Apolônio diz, doutor Arteiro é uma pessoa maravilhosa. Várias pessoas aqui elogiando, realmente reconhecendo aí o grande profissional que é aí o doutor José Arteiro. Doutor José Arteiro, inclusive tem um dos nossos internautas aqui que faz uma pergunta. A Gledimar Apolônio diz o seguinte: quando uma pessoa faz uma denúncia ao Ministério Público e é feito um estudo social e provado que aquela denúncia é falsa, que aquela denúncia é uma mentira, essa pessoa responde por esse ato de ter feito uma denúncia falsa ao Ministério Público, com a palavra do doutor José Arteiro. Sim, inclusive, nós costumamos, nós vamos reduzir a termo as declarações da pessoa que traz essas notícias crimes, essas denúncias. Na verdade, é uma impropriedade chamar isso de denúncia. O termo técnico seria notícia crime, notícia criminis. E nós, quando vamos iniciar a redução a termo dessas declarações, a primeira coisa que a gente vai fazer é advertir aquela pessoa, através dos preceitos que estão no artigo 319 do Código Penal, de que a denunciação caluniosa ou de que as declarações falsas que possam vir a prejudicar terceiras pessoas, elas são passíveis de sanção também, de punição. Então, ninguém presta declarações, ninguém denuncia ou tenta prejudicar terceiras pessoas. Hoje nós estamos vivenciando algo assim, uma verdadeira onda de fake news. Fake news. E então a gente, cada dia a gente tem que reforçar mais essa possibilidade de quem propositalmente ou temerariamente, porque interessante é que a lei, ela utiliza essa nomenclatura de denunciar de forma temerária. Temerária. Quando você não tem absoluta certeza e você lança
lança o nome das pessoas, a execração pública, e muitas vezes esse dano é irreversível, esse dano é irreparável, naturalmente esse ato ele deve ser punido severamente, punido de forma pedagógica para desestimular que outras pessoas possam fazer da mesma forma. Nós estamos iniciando um ano eleitoral. Esse ano nós teremos a renovação dos mandatos de prefeito e de vereadores, né? Ainda que a eleição vá atrasar, já estão cogitando que a eleição vai ocorrer só no dia 6 de dezembro, mas nós vamos ter eleições. E é nesse período agora, pré-eleitoral, que nós vamos nos deparar com mais situações que esse internauta acabou de mencionar. Eu não ouvi bem, Marcos Naira, mas você citou aí o Nelson Gesteira, você citou entre as pessoas que estavam nos acompanhando, né? Então, isso, o Nelson Gesteira é um grande amigo, colega do meu concurso, e ele nos ajudou muito porque ele está sempre na assessoria lá da Procuradoria-Geral de Justiça, e é uma honra para nós saber que o Nelson Gesteira está nos acompanhando. Perfeitamente. Pessoal, vamos aqui passar por dois fatos aí. O doutor Zé Arteiro falou muito aí da questão de riscos à vida, de riscos propriamente que se você corre quando deparado com uma função desse tipo, de promotoria de justiça, e também sobre o calendário eleitoral. Então, eu já faço aqui, doutor Arteiro, duas perguntas aqui para o senhor responder aí no bate-bola, aí no jogo rápido. A primeira é a seguinte: o senhor, inclusive, me perdoe se estou sendo indiscreto, não é a minha intenção com esse ato praticar essa conduta, mas o senhor foi recentemente alvo aí de um plano miraculoso aí chamado Comando Vermelho, em que o senhor, juntamente com a então delegada regional aqui de Crateús, com o juiz também, foi alvo aí de um plano mirabolante, aí, desejando a morte dos senhores. E acabou que, pela sorte de Deus, graças a Deus, e pelo belíssimo trabalho de vocês da polícia também, acabou que esse plano foi evitado antes de ser concluído. Dentro dessa perspectiva de até mesmo as facções criminosas irem de encontro, baterem de frente com o promotor de justiça como o senhor, eu lhe faço uma pergunta: vale a pena tudo isso para ser promotor de justiça? O senhor se sente extremamente realizado e ainda mais fortificado com esses atos? Vale a pena todo esse sacrifício para ser promotor de justiça? E na outra linha, eu já lhe faço uma pergunta aí, na linha aí do calendário eleitoral, das questões políticas, o seguinte: o doutor também é bastante conhecido, bastante referenciado aqui por atuar combatendo essas questões de política, esse tipo de coisa. Já chegou para doutor José Arteiro algum convite na linha da política? O doutor José Arteiro já pensou em algum cargo nesse sentido político, algum cargo nesse sentido aí de atuação política? Se o doutor Zé Arteiro para o doutor Zé Arteiro vale a pena passar por tudo isso para ser promotor de justiça, se já chegou ao doutor alguma proposta, digamos assim, de cargo político? Marcos Naira, fazendo a ressalva de que houve uma falha técnica, de que eu te ouvi pouco, mas... Pronto, só repetir. Você pode repetir a pergunta? Pronto, só repetir rapidamente. Duas coisas: se vale a pena tudo isso para ser promotor de justiça, o que é que o senhor pode dizer de sua realização profissional enquanto promotor de justiça, e se já chegou ao doutor algum questionamento, algum oferecimento de um cargo político, de se candidatar a algum cargo político, ou se nunca pensou nisso, também não pretende? Veja bem, Marcos Naira, nós fazemos o nosso trabalho por vocação. Como eu já disse no início, me questionaram assim, porque o concurso para magistratura, o concurso para juiz de direito, o concurso para promotor de justiça, reconhecidamente, eles têm o mesmo grau de complexidade. Nós optamos em fazer o concurso para o Ministério Público, porque o Ministério Público nos dava mais liberdade
liberdade de agir. O Ministério Público possui constitucionalmente, possui legitimidade ativa para não esperar por ninguém e promover ação civil pública e, inclusive, promover inquérito civil, público, investigações isso aí nos seduziu, não é? Mas quando nós nos arriscamos, quando surgem essas situações da gente contrariar interesses de pessoas de alta periculosidade ou então pessoas de muito poder, a gente tem a consciência de que nós estamos fazendo o nosso papel, de que nós não poderíamos prevaricar. Se a gente não fizesse, nós estaríamos prevaricando. A prevaricação é um crime. Prevaricação é um crime, não é? Então, a gente não pode se omitir e nós temos também, assim, a convicção de que essas escaramuças que são superdimensionadas pelos nossos órgãos superiores, porque o Núcleo de Segurança Institucional foi que tomou a iniciativa de constituir uma equipe de oficiais da Polícia Militar, de policiais treinados, muito bem treinados, à paisana, para ficar nos dando segurança a nós, promotores, e às nossas famílias. Existe esse núcleo de segurança institucional, existe para isso, de segurança e de inteligência de se antecipar a esses eventos. Então, não foi somente esse caso que você citou, que a doutora Ana Paula Alves Scott também estava envolvida, que o juiz de direito Francimauro estava também, não é? Mas outros, em anos passados, quando meus filhos tinham só 4 anos de idade, eles também, nós ficamos, né, sob vigilância, sob escolta. Nós temos também contrariado e sofrido a incompreensão de muita gente que acham que a gente está querendo aparecer para, como você disse, depois se lançar a um cargo eletivo. E, como é do conhecimento, naturalmente, do Dr. Marcos Nairo, o Ministério Público, desde a Constituição de 1988, os membros do Ministério Público, eles possuem capacidade eleitoral apenas ativa. Nós apenas podemos votar, mas nós não podemos ser votados, né? Para a gente ser votado, para a gente disputar um cargo eletivo, nós teríamos que sair da carreira, que abandonar a carreira, não é? E a nossa, com toda a sinceridade, a nossa pretensão é ficar na carreira do Ministério Público, fazendo o trabalho do Ministério Público, servindo a sociedade através do Ministério Público, enquanto Deus nos conceder vida e saúde. Perfeitamente. Fiz essa pergunta, doutor, porque caso semelhante ocorreu, por exemplo, no Mato Grosso, em que o juiz Odilon, famoso aí por colocar na cadeia Fernandinho Beiramar, por atuar no combate ao tráfico aí, abandonou a profissão de juiz para tentar a candidatura a um cargo de deputado federal. Acabou não conseguindo aí, mas aí ficaria a analogia, doutor, que é bastante conhecido aqui na cidade, que atua bastante nessa frente, se não teria essa pretensão em algum dia. Doutor José Arteiro já bem explicitou aí que sua vocação é a mesma promotoria de justiça. Nós, enquanto cidadãos, eu, enquanto advogado, também agradeço, a população agradece por ter esse excelente profissional aí na linha de frente de combate aí realmente. Estamos aqui passando pelas pessoas que estão nos acompanhando, Erisma Lima, Leucijane, Cleide Chagas, Nacélio Sérvulo, e João Vitor faz uma pergunta aqui. João Vitor, um abraço para você, ele também que é companheiro aí dos filhos de Dr. José Arteiro, certamente ele o conhece aí. Ele diz o seguinte: que conselho o Dr. José Arteiro dá para quem está iniciando na área do direito? Olha, inclusive eu tenho 2 filhos que estão iniciando a faculdade,
faculdade de Direito. O Lucas Menezes Goiano, o João Vitor Menezes Goiano, são acadêmicos do curso de Direito, e eu fico muito orgulhoso deles terem feito essa opção. Naturalmente, nós não influenciamos, nós não forçamos, mas ficamos muito satisfeitos. E, para mim, a grande virtude do curso de Direito, da graduação em Ciências Jurídicas, de você obter uma pós-graduação posteriormente, a grande virtude é que abre, e eu sei, Max Nairo, que você será um brilhante profissional. Obrigado. Em qualquer área que você venha a escolher, mas as carreiras jurídicas, né, são muitas, não é? O curso de Direito, uma vez você graduado e também com aqueles 3 anos de experiência de prática forense que você adquire até participando de audiências, colocando seu nome lá nos termos de audiência, né? Uma vez você atingindo esses pré-requisitos, você tem um amplo espectro, um leque amplo demais para você escolher. Você pode ser advogado, um bom advogado, e prestar um grande serviço à sociedade. Nós temos aí na história advogados que ficaram célebres, nós temos assim profissionais exemplares, né? Advogados, mas nós temos também os delegados de polícia que estão muito bem conceituados hoje em dia, delegado de Polícia Federal. Nós temos a carreira do Ministério Público em seus diversos ramos, porque o Ministério Público da União, somente o Ministério Público da União, tem o Ministério Público Federal, tem o Ministério Público do Trabalho, tem o Ministério Público Militar, e ainda temos os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal. Nós temos os cargos de Procurador Federal da Advocacia Geral da União, nós temos os cargos de Defensores Públicos, que é um cargo que eu acho muito importante, de uma função social belíssima, que é a Defensoria Pública. Nós temos os cargos da magistratura estadual e federal. Nós temos tantas assessorias, procuradorias, de modo que nós acreditamos que quem consegue, como você conseguiu, né? Você foi aluno aqui do Colégio Vitória, meus filhos o conhecem desse período, você conseguiu a graduação e possivelmente, como você disse, já é mestrando, já está cursando uma pós-graduação, e isso não tem como dar errado, vai dar certo, né? Você pode escolher, você tem várias opções para escolher, e isso sem falar no magistério. Nós, juízes e promotores, nós podemos, inclusive, acumular a nossa função de representante do Ministério Público, de promotor de justiça, de juiz e magistrado, com o cargo de professor, né? E nós já lecionamos lá na Universidade Estadual Vale do Acaraú, e a gente vê quão imenso é esse leque que é oferecido aos estudantes de direito. Há muitos que pensam assim, mas é um número muito grande, tem muitas pessoas fazendo direito, tem muitas faculdades espalhadas pelo país todo, e a concorrência fica muito alta. Mas nós sempre dizemos, para aqueles que se dedicarem, para aqueles que estudarem, para aqueles que tiverem perseverança, disciplina, haverá lugar ao sol, né? Então, o que a gente queria dizer para o João Vitor, para o meu amigo João Vitor, amigo dos meus filhos,
o João Vitor Gomes, né? A gente queria dizer para ele que ele abraçou uma carreira que não tem como dar errado. É só ele escolher, ele se dedicar e já escolher desde já. Porque se você começa cedo e você já vai se dirigindo, se orientando para aquilo que você escolheu. Se você resolve que vai fazer concurso, você já vai estudar, já direcionado, orientado para esse objetivo. Se você resolve que vai ser advogado, então você já deve ter outra diretriz, não é? Mas o fato é que o curso de Direito, na medida em que você vai estudando, que você vai se aprofundando, você vai se apaixonando mais ainda pelas ciências jurídicas. Eu acredito que isso está acontecendo com você, Marcos. Certamente, doutor. Eu sou um pouco suspeito para falar do direito, porque foi assim um amor à primeira vista. Sou muito apaixonado, não só pelo direito, quanto pela função que exerço. Acho que essa dica é importantíssima. Eu sabia que de uma pessoa de vosso quilate viria uma dica nesse sentido de quanto antes decidir o seu caminho profissional. Eu acho que esse é o ponto principal. Eu acho que o curso de Direito, pela amplicidade que se tem, pelo número de leques de opções, pelas inúmeras vagas que nós temos hoje de curso de Direito no Brasil, nós somos o país que tem mais curso de Direito, doutor. Eu não sei se o senhor sabia dessa informação, mas o número de cursos de Direito do Brasil, ele é superior ao número de todos os cursos, de todas as disciplinas de Estados Unidos, Suíça e França. Então, juntando esses 3 países e todos os seus cursos de todas as áreas, não dá o número de cursos de direitos que nós temos no Brasil. Portanto, são muitas pessoas, é um leque de opção muito grande, mas quanto antes você decidir o seu destino, você decidir o seu caminho, você pode se preparar para essa função. Eu também, se o doutor me permite, eu adiciono aí uma dica também. Não tenha medo de escolher a sua função. Tenha sim dedicação. Eu sempre trago uma frase comigo que é o seguinte: o que vai definir o que você será na sua vida não é o caminho A nem o caminho B, mas sim o que você faz depois que você escolhe o seu caminho. Então, escolha um caminho, tenha foco, trabalhe no sentido de fazer sucesso naquela área e não tenha medo aí, porque como o doutor bem sabe, já bem exemplificou aí, o direito não admite jamais pessoas não corajosas. O direito, sobretudo, é uma ciência aí que exige coragem em tudo aquilo que você vai fazer. Pessoal, nós estamos aqui com 54 minutos de live. Vou passar aqui para as pessoas que estão nos acompanhando. Aqui a Nath Albuquerque diz: Ismael Vieira acompanhando a entrevista com o Dr. Zé Arteiro. Um abraço para você. Danielson Menezes diz: grande Dr. Zé Arteiro, um grande exemplo de jurista. Um abraço ao senhor e ao G7. Um abraço para você também. Ailton Miranda diz: excelente colocações, Dr. Zé Arteiro. Obrigado também aí por estar assistindo. Psicólogo do Salão Honorário também está aí. E o Lauro Brandão Neto, que é outro colega aí que você deve conhecer, filho do Heraldo aí do Ouro Verde. Não sei se você vai ligar o nome à pessoa, mas que também estudou no Colégio Vitória, se formou comigo. Um abraço para você, Lauro. Também está nos assistindo e diz o seguinte: levando em consideração o ano eleitoral, gostaria que o Dr. Zé Arteiro comentasse um pouco de como o Ministério Público vem trabalhando para fiscalizar ou pelo menos diminuir a disseminação das fake news. O Dr. Zé Arteiro já adiantou aí que o Ministério Público está dentro das funções dele trabalhar nessa questão de disseminação das fake news. Então, já ele vai comentar sobre isso, porque eu faço a vocês um anúncio. Nós temos aqui 55 minutos de live. Vocês já sabem que com 1 hora o Instagram encerra automaticamente. Então, como nós tivemos o problema no áudio aí no início, nós acabamos perdendo aí 15 a 20 minutos de live, nós acabamos perdendo por conta desse problema de áudio. Então, eu estarei encerrando essa transmissão, iniciando uma nova. Então, doutor Zé Arteiro, também já deixa o Lucas e o Vinícius aí ligado, que eu estarei encerrando automaticamente, já iniciando uma nova, e você acompanha a segunda parte dessa nossa entrevista com o Dr. Zé Arteiro em breve. O Dr. Zé Arteiro já vai decorando aí, pensando na resposta sobre o que o MP estadual vem fazendo para disseminar as fake news. Lucas e Vinícius, fiquem atentos aí que eu estou encerrando, mas inicio uma live agora mesmo. O Arthur também, viu? O Arthur também, o João Milton. Pronto, também estão aí também, né? Perfeito. Pois eu estou encerrando aí vocês já iniciam novamente, tranquilo? Ok.